Já começou? Calma aqui pra só. Então deixa eu só... Dá uma vozinha. O Fabrício é o piloteiro do barco. Depois você volta. O Fabrício é o... Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, uma live, um bate-papo, aqui direto dos estúdios da Fisiosono Colchões. Estamos aqui eu, Rogério, Miguel hoje também. A gente vai fazer um bate-papo aqui com o Miguel, talvez lembrar um pouco aqui da história dele, como é que foi desde o começo, como é que ele iniciou nesse processo da venda do Colchões. Ele já está aí com a gente já há alguns anos já, né? Então vai ser legal esse bate-papo, tirar alguns insights aí a respeito desse universo. Então, se você gosta desse conteúdo a respeito de como viver da venda direta, especialmente de produtos com ticket mais elevado, estamos falando aí do nosso universo aqui, que é o colchão artesanal, o colchão terapêutico. E então eu te convido a se inscrever no nosso canal, curtir, comentar também, e as perguntas a gente vai respondendo à medida com que elas surgirem. Tá bom? Então, tá com vocês aí, Rogério vai trocando, fazendo esse bate-papo aí com o Miguel. Então vamos lá, vamos apresentar o Miguel aí. Chega aí, Miguel. Grande Miguel. Então, pessoal, hoje nós vamos fazer um bate-papo com o Miguel aqui, trocar umas experiências e no universo da venda, né? Então, Miguel, seja bem-vindo mais uma vez aí para bater um papo com a gente. E já como aproveitando de cara, né, dar um abraço forte aí no nosso amigo Joelso, lá de Minas, tá? Seja sempre bem-vindo, Joelso, e a gente vai trocando uma ideia aqui, tá? E como o Fabrício já começou, Miguel, já quero fazer uma pergunta já de cara. Sim. Miguel, conta aí pra nós, diz aí pra nós quantos anos tu já está no universo do colchão? Eu já estou há 10 anos. Já perdeu as contas já, 10 Miguel? anos, estava olhando para cima para Lembrar. os números. 10 anos, indo para 11º ano. Muito bem. Seguido. E aí, Miguel, me conta assim, ó, como é que foi o teu início, assim, como tu começou no universo do colchão e o que fez com que você chegasse ou que você, tipo, se dedicasse 100% no universo do colchão? Quanto tempo levou para se dedicar 100% e o que te levou a se dedicar 100% no colchão? O que me levou foi a inconformidade, não gostar mais de trabalhar encerrado, preso e ter uma limitação financeira, né? Um teto financeiro. Chegava naquele... Por mais que vendesse, chegava um ponto ali que era impossível ganhar mais. Sim. E começo formando família, precisando aumentar a renda, não tinha mais como ser possível. E com isso aconteceu de eu conhecer, de ser convidado para trabalhar, indicando Ficar na altura do Miguel aqui. indicando alguns colchões. Tu começou como indicador, Miguel. Comecei indicando alguns colchões e fui acompanhar as visitas. E aí comecei a olhar, a abrir um pouco os meus olhos, né? Com tudo isso e notando que era possível ganhar, tipo, fazer um extra. Em primeiro momento, fazer um extra. E aquela... Tu trabalhava com o que antes, Miguel? Só pra... Com vendas também em lojas, né? Ah, tu era vendedor de loja. Vendedor de loja, vendia móveis, eletrodomésticos em geral, né? Sim. Mas aí eu comecei a perceber que tinha vida fora da loja. Comecei a olhar, comecei a ver que eu podia ganhar, no começo, um extra. E depois daquele extra começou a ficar, vamos dizer, bastante interessante. Eu digo, opa, tem algo de bom nisso aqui, né? Sim. Além do produto ser muito bom, né? Quem comprava elogiava bastante, agradecia. Digo, ó, isso aqui é... Então, assim, no início, quando tu começou a fazer essas indicações, você acompanhava o distribuidor. Acompanhava o distribuidor. E aí tu começou a perceber que os clientes tinham gostavam do produto, se sentiam melhor em alguns aspectos e tudo mais. Exatamente. E aí, isso te fez sentido ou foi por outro aspecto? Tu disse também que tu viu que tinha vida fora da loja, né? Sim. Ou seja, dentro da loja tu estava naquele quadrado ali, ganhando um valor X e tu percebeu que podia
ganhar valores mais expressivos. Isso foi uma das coisas que fez mudança. E outra foi que fazia sentido para o cliente ou não. Sim, isso aí. Claro que, como tudo, a gente precisa ganhar dinheiro é bom, mas quando tu vende um produto que agrega, não vou dizer o valor para a gente, mas agrega um bem-estar Sim, para o cliente um físico. valor para ele como estado de se sentir melhor. Exatamente. E as pessoas dizem, bah, olha, valeu pela indicação, olha, melhorou bastante, melhorou minhas dores, estou dormindo bem melhor, deito e acordo descansado, aguento todo o dia de trabalho. E eu fui olhando, até então, tipo, tava deixando a onda me levar, né? Eu digo, vou ver até onde vai dar isso aqui. E aí os finais de semana, vamos sair fazer um trabalho. Que trabalho vocês faziam no final de semana? Fazia umas feiras pequenas na região, né? Sim. E aí começou... Essas feiras era tipo mercado, era tipo... Como é que eram as feiras? Mercado, às vezes uma festa do município mesmo, né? Municípios ali menores, mas alguma festa local. E ali comecei a olhar e captar alguns clientes. Eu digo, se eles fazem, também posso fazer, né? Claro. E comecei a captar alguns clientes ali. E aquela brincadeira foi ficando cada vez mais séria. E eu comecei a tomar gosto. Tá, Miguel, e como é que tu fez assim, ó? Como tu tinha lá, trabalhava na loja, o cliente entrava na loja, tá? E aí você resolveu fazer um trabalho fora, tá? Como é que tu tinha cliente? O que tu fez para captar? Tu falou que feiras, né? Mas antes disso, talvez tu tenha feito alguma outra coisa. Sim. O que tu fez para visitar alguns clientes? Como tudo é tipo network, é contato, amizades, né? O distribuidor na época me disse, faz uma listinha dos teus amigos, quem tu acha que pode comprar, né? O valor é X, quem tu acha que pode, que se enquadra nesse quesito, que pode. A gente pode fazer uma visita e de repente ser uma venda de eu tenho vários. E aí comecei a fazer uma listinha ali e a gente começou. Essa lista foi a lista de nomes de contatos teus, né? Nomes de contatos meus, exatamente. Isso entrava o quê? Amigos? Amigos do futebol, conhecidos que depois se tornaram amigos quando eram meus clientes de loja mesmo, confiavam em mim. Né? Parentes? Eu digo, então, parentes, até não muitos parentes, mas também. Mas alguns. Mas geralmente tu vai fazendo uma gama de amizade. Os clientes vão confiando em ti, tu foi vendedor de loja, tu sabe dizer, me diz tal coisa. O que tu me diz dessa TV? O que tu me diz, o que eu procuro? As pessoas começam a confiar em ti, né? Sim. E aí tu... Então tu pegou, tipo, alguns clientes da loja que fizeram que tu teve uma proximidade, assim, sim. E melhorou o relacionamento com eles. Exatamente. Não são todos clientes que viram teus amigos, né? Sim. Mas alguns viram. Daí o que eu fazia? Eu chegava lá e digo, sei que o senhor confia em mim, hoje a gente tem uma amizade, eu quero oferecer um produto diferente. Estou começando a fazer um trabalho diferenciado e gostaria de apresentar, de mostrar para o senhor e para sua esposa. Você deu uma oportunidade. Não, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar. Aí você apresentava. Aí o distribuidor apresentava e eu ficava olhando, aprendendo. Maravilha. Aí depois, o vendedor tu quer vender, né? Tu já quer falar, tu quer... Mas não era o papel. Não era o papel, mas aí tu já quer... Sim. Já quer atravessar o vendedor, o distribuidor, legal. Né? E tu se tornou assim, Miguel, um distribuidor rápido. Rápido quando eu falo é assim, você começou com as suas indicações, fez a tua lista, começou a fazer alguns trabalhos no final de semana, feirinha em mercado, que nem tu falou, feirinhas comerciais do município, tipo feiras comerciais, né? Sim. E aí tu começou a pegar esses nomes e tu começou a indicar, vender e se tornou distribuidor, indicador que foi ser vendedor. Foi rápido isso? Demorou um pouquinho. Mas por que tu demorou um pouquinho? Não, porque fiquei indicando até... Teve algum receio? Não, até me senti pronto para fazer? Tinha receio. Tu sabe muito bem, a gente já conversou, né, sobre a história. O Rogério, eu sou suspeito para falar dele, eu digo, além de ser um grande amigo meu, eu digo, é da minha família.
eu tinha medo, aquele medo do desconhecido, medo do incerto, né? Tu era tipo aquele filme dos Croods lá, que É, tava dentro da caverna e não conseguia sair pra fora. Mais ou menos isso. ali era seguro, né? Ali era seguro. A tua caverna, que era a loja, e a casa era seguro. Mas isso aí também, claro, a gente lê, eu gosto de ler um pouco é aquele... Tu fica com medo de dar um passo, aquelas crenças limitantes que a gente chama, né? O pai diz assim, quando tu ficar maior, tu vai arrumar, antigamente, né, com 16, 17 anos, uma carteira assinada, né? Emprego, carteira assinada. Aí tu fica assim, não, mas quando eu crescer eu tenho que ter a carteira, tem que ter meu trabalho lá, e tu fica... Às vezes as oportunidades aparecem e tu não pega nenhuma, porque tu tá sempre com medo, né? Então esse é o problema. Eu entendo essa parte, é até bom que tu colocou, porque a gente foi criado para estudar e o pai dizia, os pais da gente querem que a gente tenha um trabalho, né? Sim. Lá atrás era muito isso, né? Então tinha que ter um trabalho, carteira assinada, né? Ter aquela condição de ter um trabalho, Para né? ser uma pessoa de bem, tinha que ter a carteira de trabalho. Só que eles não sabiam que se tu fosse empreender, tu também tem uma carteira assinada, porque tu tem que pagar um prolabore, tu tem que ter isso, né? Então, eu tive nesse mesmo tempo entre estar trabalhando de carteira assinada e ter um prolabore, é melhor ou não ter, nem é questão de melhor ou não, né? Faz sentido para ti hoje ter esse prolabore, ter essa tua empresa e tu empreender nesse mundo, no universo de empreendedorismo? Com certeza, hoje não me vejo mais trabalhando para ninguém que não seja para mim. Claro que eu trabalho contigo na tua empresa, no caso, Sim. mas hoje recebi várias ofertas de emprego, uma de um lugar que quando eu comecei a trabalhar com vendas era um sonho, trabalhar vendendo máquina agrícola, né? Sempre gostei do trabalho do interior e como a família veio do interior, com animais, com lavoura, tudo, eu digo, quero vender máquina agrícola, sei que dá dinheiro e aí aquele sonho, deixei um currículo, passou-se 10 anos, me chamaram, eu vendi para o gerente da empresa e deixei um currículo lá e depois, por coincidência ou não, aqueles 10 anos se passaram e o meu currículo estava lá e o cara olhou, e esse rapaz aqui, não, esse aí pode contratar de olho fechado, me ligaram. Eu digo, agradeço a oportunidade, mas hoje não vou agradecer. E ele me disse assim, a moça do RH assim, mas era o teu sonho. Eu digo, mas os sonhos mudam. Hoje que legal. Não é mais. Realmente assim, eu acho que a gente tem que crescer como pessoa, né? E eu vejo que a história que o Miguel está contando do início, eu conheço bem a história do Miguel, né? Então a gente está aqui fazendo esse bate-papo, mas assim, é legal de ver assim o crescimento, né? De cada um, né? O Miguel conquistou coisas da vida dele que, além do sonho, às vezes de estar trabalhando em algum lugar, o sonho é de ter uma casa, ter um carro melhor, de dar estudo para os filhos, de ter uma educação para os filhos, né? Em todos os aspectos, né? E você, Miguel, tem uma família linda, que dá para perceber que em todos os aspectos, linda em sentido de convivência, de espiritualidade, de aquela coisa de brincadeira, né? Além de ser uma família realmente lindas de pessoas bonitas, né? Então isso é bem bacana. E hoje eles te enxergam como, Miguel? Como é que foi lá no início? Porque tu tinha a tua resistência. E os familiares, como é que é? Não, no início, claro, como eu nunca duvidei, né? Então, partindo do princípio, às vezes as pessoas vão sempre duvidar, achar que tu não é capaz, mas se tu tem certeza daquilo, eu nunca me importei que os outros vão pensar ou falar de mim, então isso pra mim é inerente. Sim. A minha esposa mesmo, quando eu larguei tudo, que eu pedi as contas, né, acabaram me soltando, mas eu pedi para sair. E cheguei em casa, eu pagava aluguel, na época, fazia faculdade, e cheguei em casa e pedi as contas com um filho pequeno, né? E a minha esposa me disse, tu é louco, vender colchão não dá dinheiro.
E eu digo assim, tu já viu que eu já ganhei, eu já estava ganhando com as indicações, Igual. mais do que eu estava ganhando na loja, eu digo assim, então se eu levar isso aqui a sério, vai dar, vou conseguir ganhar. Uhum. E consegui, que nem tu falou, comecei a juntar dinheiro para construir a minha casa, quando terminei uma parte da casa eu tinha dinheiro para aumentar a casa. E que nem tu falou, pude trocar, não tenho o melhor carro, não tenho, mas eu tenho um carro confortável para a família, que me leva a todos os lugares. Tem um carro para trabalhar? Tenho minha caminhonetinha para trabalhar, então que eu levo os colchões, faço feira. Então, consegui, graças ao colchão, que nem eu digo também, né? Tudo que eu tenho, claro, eu trabalho, mas falando do nosso setor, que é artigos de colchoaria, né? De vendas, consegui meu sonho da infância, que começar uma criação, né? Olha aí, ó. Que sempre foi o Ou meu seja, sonho. o sonho de criar, e quando fala criar aqui, é ter aquela fazenda, né? Não importa o tamanho, o importante é começar, né? Claro, Miguel? exatamente, todo mundo começou, né? Legal, Miguel, isso aí. Então, mas isso eu acredito, é difícil, tem dias que não é fácil, que não é fácil. Como todo serviço não é fácil, né? Mas às vezes a gente tem que escolher dificuldades, se tu parar pra pensar, às vezes numa cidade grande, o cara levanta 5 horas da manhã, pega 2, 3 ônibus, trem, chega em casa de noite para ganhar um salário mínimo. Então a gente tem que Chega escolher. em casa e quando chega em casa já tem que dar a volta, dorme 4, 5 horas, tem que dar a volta para chegar no trabalho de novo, né, Miguel? Exatamente, então. Mas, Miguel, é muito bom ver assim, ó, o que eu resumo isso tudo, Miguel, dessa primeira parte de bate-papo aqui, é que eu vou resumir numa palavra só. E essa palavra se chama acreditar. Você acreditou que podia sair da loja, fazer e ter uma renda igual ou superior ao que tu tinha, tá? Tu acreditou que você pudesse sustentar a família, você acreditou que pudesse construir o patrimônio que tu tem, independente do valor dele, né? Sim. A evolução, e isso dá uma nobreza no ser humano que não tem igual, né? Então eu diria o seguinte, eu sempre falo que Deus acredita em todos nós, né? Mas tem gente que não acredita em si mesmo. É verdade. Então a gente precisa acreditar em si. E você foi a pessoa que acreditou no potencial que tu tem, você acreditou naquilo que Deus acredita em ti. Que ele te fez imagem e semelhança e que é para você ser uma pessoa de bem, de você prosperar, de você construir uma família como você construiu e além do mais ter um trabalho que leva qualidade de vida para as pessoas, né? Podia ser qualquer outro trabalho que tu ia estar fazendo bem feito, não tenho dúvida disso. Sim. Mas tu tem além de tu fazer um bom trabalho, você faz o trabalho de levar saúde para as pessoas. E eu diria para você que está nos assistindo, tá? Que levar saúde e qualidade de vida para as pessoas não tem preço que pague. Não tem preço. Por quê? Porque o dia que você sai da casa do cliente e tu faz o pós-venda e depois de alguns dias de usabilidade do produto que o cliente está usando, você recebeu um relato que melhorou a qualidade do sono, que você não sente... Por mais simples que seja a melhora, tá? Desde seja tipo assim, eu percebi que eu não sinto tanto calor à noite, porque ele é mais fresquinho, ele é piramidal, não sei o que. Só por isso ele já vale o preço que tu for pagar do produto, né? Sem contar que ele vai vendo os benefícios no decorrer do tempo, né, Miguel? Não, e agora que tu falou isso aí, assim, aquele espírito de inconformidade, né? A minha mãe teve um emprego só de carteira assinada, ela começou com 17 anos e trabalhou 32 anos na mesma empresa. E se aposentou. Se aposentou. E ela recebeu convites para sair, mas aquele medo que tinha os filhos pequenos. Não posso sair se não der certo. Sim. Só com o dinheiro do meu pai não dava. Né? Então, aquele espírito de inconformidade. E hoje a minha filha já fez feira comigo. O meu filho do meio, que vai fazer 10 anos, ele vai às vezes pro interior comigo. Sim. E agora o Jorge Miguel falou assim, eu vou ser vendedor de colchão igual meu pai. Olha, nós já estamos prosperando a nossa carreira de vendedores, né? Já estamos ainda, já vem vindo gente atrás, né? Gente atrás, isso aí. Então isso é muito, muito bom.
E assim, ó, parece que, eu vou dizer, parece que eu não tô trabalhando. Eu tô saindo. Como assim, Miguel? Eu saio pra. Cara, o trabalho Tu é sai pra sério. passear. Parece que eu tô passeando, conhecendo lugares diferentes, pessoas diferentes, né? E ontem mesmo, é o Dia das Mães, mandei uma mensagem para um monte Tu de. tava onde ontem, Miguel? Ontem estava em Santa Teresa no interior aqui. Tava, o que que é Santa Teresa? Tu tava fazendo o quê? É Não um- tava com a tua esposa? Não, estava trabalhando. Infelizmente. Felizmente ou infelizmente? Não. As duas coisas. Sim. Estava trabalhando, fazendo uma feira, né? Oportunidades, né, Miguel? Exatamente. Mas hoje em dia ela entende perfeitamente, sabe que é para um bem maior, né? Para Sim. um crescimento Uhum. pessoal, para a gente buscar coisas novas, né? Resumindo, tá? O Miguel falou uma coisa assim, ó, que não é fácil. Eu diria o seguinte, que é muito simples de fazer o trabalho que a gente deve fazer. De fato, existem as dificuldades, tá? Muitas vezes a gente se depara com facilidades que a gente até não, até a gente pensa assim, nossa, foi tão fácil assim atender um cliente, captar tudo isso, e de fato não é difícil. O trabalho eu diria que é mais simples do que fácil, mas também não é dificultoso a ponto de ser algo exagerado, né? Mas existe um preço a pagar. Eu garanto para o Miguel, e garanto a vocês todos que estão ouvindo aí, que ontem ele estava fazendo uma feira pela oportunidade. A data da feira era essa. A feira não ia trocar a data do evento para o Miguel estar diante da esposa dele, que era Dia das Mães, Sim, né? da minha mãe. Mas ele pode fazer a data do Dia das Mães em qualquer dia da semana, em qualquer, tá entendendo? Então eu sou da opinião de que é o seguinte, que você tem que aproveitar as oportunidades, né, de estar naquele lugar mediante o que está já programado, né? Mas você tem liberdade, né, Miguel? Não. Liberdade de poder sair em qualquer momento para tirar umas férias que você Exato. quiser, de você poder viajar durante a semana ou num outro final de semana com a sua família, para compensar isso que você não estava nesse caso. Mas é importante deixar claro isso, que você faz o teu horário, você cria a tua oportunidade, você busca o que você realmente quer para a sua vida, independente do dia, independente do final de semana, da semana, você vai atrás disso. Tá? Muitas vezes a gente tem que sacrificar algum final de semana para captar. Mas você pode também desfrutar de um dia de semana com a sua família em qualquer lugar da tua região, desse Brasil, para estar com a família também, né? Isso foi uma das coisas que me motivaram a buscar algo diferente na época. Não ficar preso e estar livre. Exatamente, é a melhor coisa, né? Isso aí, depois que tu te liberta dessas amarras, aí depois tu recebi, nem falei das máquinas agrícolas, agora comentei contigo outro dia, me convidaram para trabalhar novamente, né? Meu primeiro patrão, vem, eu preciso de ti, que tu trabalhe comigo. Eu digo, infelizmente, não falei para ele que não, mas pelas entrelinhas eu já tinha dito para ele que não, tanto que ele nem me ligou, né? Porque hoje, graças a Deus, a gente falou, a gente trabalha no final de semana, mas nem vai estar trabalhando. E eu ia falar, ontem mandei várias mensagens para várias clientes que são mães, né? Sim. E de uma cliente até que mora bem longe, mandei uma mensagem para ela, pelo Dia das Mães, mandei os parabéns para ela e ela vão retornando as mensagens, várias, né? Sim. E ela assim, olha, muito obrigado pela lembrança. E ela assim, e hoje tu faz parte, tu é um dos meus filhos. Que legal. Então, pá, aquilo ali de várias, assim me marcou bastante, né? Então esse aí é a seriedade com que a gente trabalha, né? Seriedade, com verdade, com verdade. Com verdade, né? A gente, graças a Deus, nunca precisou mentir, enganar ninguém, a gente não tá aqui para curar ninguém, para inventar nada, né? Miguel, vamos voltar ao seguinte, você começou há 11 anos atrás, quase 11 anos, né? Que tu tá trabalhando com a gente. De lá para cá, o que mudou para ti como profissão, como negócio, tá? E assim, ó, qual é a energia que tu tem, ou qual é a sensação que você tem
de ter iniciado para hoje? Assim, qual é a disposição que tu tem daquela época para hoje também, em relação ao tempo? Não, o tempo, claro, isso aí tu sabe melhor que tu, tem muito mais tempo que eu, que a gente às vezes se prepara todo para fazer aquela visita, tá com a visita agendada, marcada, tu chega, não vou chegar, e cada visita é totalmente A diferente. energia é a mesma ou é igual ou é melhor? A energia, eu posso dizer que é a mesma, eu digo assim, o senhor já estava falando ali, a gente está comentando de futebol ali, né, eu digo assim, eu joguei futebol, joguei no Cruzeiro, com 15 anos fui pro Cruzeiro, só para ele falar. Teve lá na Toca da Raposa, seu Joelson. Conheço. Não, e aí assim, ó, é tipo, depois jogando no futebol aqui no interior, né, mas é como se fosse um gol, é um momento máximo, então é sempre uma adrenalina, é uma sensação boa. Então, como tu faz, e tu quer sempre ter aquela sensação de novo, sentir aquela adrenalina De estar fazendo gol, de estar trabalhando. de querer sempre mais, buscando pessoas diferentes. Tem dificuldade, às vezes eu digo, infelizmente moro longe daqui, né, de você não estou em contato contigo, com o Fabrício, com os outros colegas vendedores, mas a gente tem que se policiar muito, porque a cabeça pode ser teu maior amigo ou teu pior inimigo, né? Então, às vezes, teu cérebro diz, não, fica aqui, não bate naquela porta ali, aí tu vai bater, bate fraquinho pra pessoa, não, pra ela não escutar. Às vezes, aí eu vou bater de não, bate forte. Aquele tem dias que é difícil, como qualquer trabalho é difícil, né? Assim, hoje, que nem eu digo, vai pra casa machucado, lambe as feridas e no outro dia vai de novo. E graças a Deus, Então tu pode dizer que a tua motivação, a motivação, a tua energia de sair hoje é a mesma como se fosse de 10 anos atrás. É O que tu mesmo. poderia dizer pro Joelson que está nos vendo ali, ó, que foi um grande campeão também em vendas no universo do colchão alguns anos atrás, ficou parado no universo do colchão por um período, né, Joelson? Sim, sim. E agora retomando, o que ele deve fazer, Miguel? o que eu vou te dizer? Se ele deve ter mais experiência do que eu também, né? Parece que tem uns fios brancos a mais do que alguma você. coisa, né? Então eu acho que ele deve ter um pouco mais de experiência. Mas uma coisa que eu aprendi também, claro, eu tô com 41 anos e procuro, a gente nunca sabe tudo, né? Tá sempre aprendendo alguma coisa nova com as pessoas todo o tempo. E o que acontece? O colchão ele mudou bastante também, né? Então ele mudou muito. Então a gente também tem que ir mudando. O jeito que tu abordava às vezes já não é o mesmo jeito que antigamente, já não é o mesmo jeito de hoje, né? As mídias sociais estão aí, então, mas ainda se faz do jeito antigo também, tem resultado, o porta a porta, né? O bate-bate, a indicação, então tudo tem. Só que a gente tem que estar estudando, porque quando eu comecei era uma coisa, o colchão. Hoje já tem muito mais coisas. Às vezes as pessoas assim, mas colchão é tudo a mesma coisa, eu durmo nos pelê, como diz o gaúcho aqui, né? Mas você vai dormir num produto que foi feito há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Eu vendi para uma senhora lá e ela disse, eu tenho medo de trocar o meu Kenkopato, que era antigamente a gente falava o pai dos colchões, né? E eu digo, qual carro foi que a senhora teve? Seu primeiro carro, ela foi uma Brasília. Eu digo, parabéns. Era um baita carro na época, era um baita carro. Eu digo, você compara hoje com o seu Jeep Compass? Ela, não se compara. Depois então, estou demonstrando o seu Jeep Compass. Qualidade, tecnologia, conforto. E ela, não, Miguel, aí eu falei aquilo ali para ela. E ela assim, é bom, mas é ultrapassado. Então, hoje é apaixonada pelo nosso produto atualizado, né? Então tu diria pro Joelson que para ele acreditar, para ele ir atrás e além do mais, é isso que ele está querendo te dizer, em outras palavras, que acredite no potencial que o universo do colchão, pela mudança que teve, né? E a todos que estão nos assistindo, a mudança que teve no produto foi para melhorar a qualidade melhorou a qualidade dos materiais por contrapartida
a tecnologia da construção do produto também mudou, né? Porque precisamos ter mais conforto, precisamos ter uma tecnologia que atende a necessidade de dois pesos diferentes, diferente que eram os colchões de antigamente, sim. Temos, além disso, né, na questão do trabalho, a inovação de você... o trabalho antigo que era batendo de porta em porta vai continuar existindo. Sim, vai continuar. Eu diria o seguinte, que nesse universo da venda direta é o que mais vai funcionar. Mas hoje você tem que muitas vezes mostrar a tua cara. Ou seja, lá no status do teu WhatsApp, você tem lá X pessoas que são teus amigos. Eles querem saber o que tu faz. Ou qual é a novidade que tem. Ou, aí nós estamos falando de tecnologia. Aí tem também lá no Facebook, no Instagram, tudo mais. Então isso tudo você tem que estar alimentando diariamente. É um somatório. Mas é um somatório. Vou te dizer outra coisa que eu estava anotando na feira, né, que a gente fez agora, que com todas as mídias sociais, que é fantástico, ajuda bastante, mas uma coisa que ela não vai fazer é a relação interpessoal. E as pessoas estão carentes de conversar com as outras pessoas. Muitas pessoas, nós estávamos parados ali conversando, dando um folder, né? Como é que o senhor anda da coluna, como é que está o seu colchão. As pessoas vinham conversando conosco, né? E nos relatando os seus problemas, até por causa da enchente, ali foi uma região bastante atingida pela enchente que teve, e as pessoas dando seus relatos, conversando, vai lá em casa, vamos tomar um café, né? Ou seja, o universo da venda direta continua sendo batendo papo, olho no olho, né? Exato. Batendo papo um com o outro, que é uma das coisas que o universo da venda direta é que me fascina. Que é o quê? É você fazer relacionamento olho no olho. É você ir lá, ouvir o cara, dar os ouvidos para ele, porque muitas vezes o cara quer falar. Emprestar os ouvidos. É emprestar os ouvidos. O cara quer falar alguma coisa e ninguém dá ouvidos. Então se tu só fazer... Porque eu sempre digo o seguinte, ó. Existe curso de oratória, né? Muita gente sai de casa para fazer um curso de oratória num determinado lugar. Eu já disse várias vezes, há muitos anos, que devia ter um curso de escutatória. É você escutar o outro. Porque muitas vezes, e Deus é tão sábio, que ele fez o ser humano com 2 ouvidos e uma boca. Para que é isso? É para a gente dar mais ouvido ao próximo. É para a gente ouvir o que o outro está falando. Tá? Então, isso é de fundamental importância, você escutar o que o teu cliente, ou o teu prospecto, ou a pessoa que você está conversando pela primeira vez, e ouvir e entender o que ela quer dizer aquilo, para depois você conseguir explanar aquilo que ele está te falando, aquilo que você absorveu, digeriu ali nos teus ouvidos, né? Qual foi a informação que ele te deu para você falar? Aí sim você pode falar, pode dar a sua oratória, mas antes tu tem que estar ouvindo, a escutatória, tu tem que ouvir isso, certo? Então, eu já vendi colchão para clientes, tá? E eu já citei isso aqui em alguns vídeos aqui, né? Que eu vendi depois de 2 horas que o cliente falou sobre todos os assuntos que ele fazia. Eu acho que ele não tinha com quem falar. Ele não, ou se tinha, ou ele é um cara que fala bastante, tu entende? Então a gente precisa entender cada caso. Vai ter cliente que vai dizer assim, tu tem 5 minutos para me falar o que tu tem para me falar. E aí tu tem que vender em 5 minutos. Entendeu? Tu tem que falar, porque às vezes esse cara é empresário, ele não tem tempo, é um médico, é um dentista, sei lá o que for, ele tá com a agenda cheia, tu tem que falar em 5 minutos. Mas tem gente que precisa falar 2 horas. E aí o que tu precisa? Tu precisa entender esse cliente. Tu precisa ouvir o que ele te deu de mensagem para fazer justamente aquilo que ele está te colocando. E tem vendedores que, nem tu falou, estão ali, o cliente está falando, mas ele não está absorvendo, não está escutando nada. Exatamente. Então, isso é de fundamental importância. Tu tá atento ao que ele está falando, não tipo assim, tá me falando uma baboseira que tu daqui a pouco não entende nada. Eu me lembro um vendedor
não vou citar o nome dele aqui, mas que trabalhou conosco. Uhum. E ele era muito afobado para vender, ele ficava nervoso, ansioso. Eu digo, cara, por que tu tá assim? Não, que eu tenho uma visita, É o nome do cliente para não esquecer. E o cliente falava, ele não escutava. Eu me lembro, eu fui junto com ele numa venda e o cliente disse, olha, eu só compro à vista. E ele desesperado para vender, E queria vender ansioso para vender, disse, não, mas eu lhe faço em 10 vezes. Ele ia perder a venda e eu sentado, calmo, tranquilo. E ele assim, mas tu não escutou o que eu te falei? Eu só compro à vista. Não, mas eu lhe dou um prazo, 30 dias, e lhe dou isso, lhe dou aquilo, lhe dando tudo sem o... Eu digo, só um pouquinho. Se eu gosto de fazer à vista, peguei a prancheta e digo, ó, à vista o senhor tem esse valor aqui. O desconto é esse aqui. Pode fechar. Viu? Era uma Com simples... calma, com tranquilidade, peguei a prancheta, peguei os dados dele, preenchi o pedido. Ó, em 2 dias eu estou lhe entregando aqui na sua casa o seu produto. Muito obrigado. E ainda quando eu saí, ele deu o cliente deu um puxão de orelha e disse, ó, precisa escutar um pouco mais os clientes estão te falando. Legal. É que ele tinha a Ansiedade. O cliente, ele tinha, como é que diz, o ego dele, né? Não, eu só compro à vista. Ele não ia se entregar por um prazo ou uma coisa. Não, mas ele eu queria acho o produto, né? mas é mais profundo. Ele não era nem por ego. Era porque ele é um cara diferenciado. Porque pode até ter quem tem ego, eu só compro à vista. Tá tudo certo. Mas é que talvez essa pessoa, ele tinha um perfil de não ter conta. E tem muito isso na agricultura. Porque tu imagina o seguinte, nós podemos falar aqui do lavoureiro do soja, podemos falar do cafeicultor lá em Minas Gerais, podemos falar do arrozeiro lá da fronteira, podemos falar de várias profissões ou vários negócios que tem dinheiro uma vez no ano. Sim. Ou seja, quando ele colheu soja, ele tem dinheiro. Por que ele vai fazer uma parcela se ele não colhe soja todos os meses? Tá? Não faz sentido. Não faz sentido. Ou ele compra ou não compra. E se ele comprar, ele vai querer comprar à vista porque ele vai pegar o dinheiro lá do soja dele lá, do arroz, do café, sei lá do que seja, e vai pagar uma vez só. Então a gente precisa entender isso no cliente. Agora eu venho para uma região onde o cara é assalariado e ele vive ou sobrevive, guarda dinheiro, enfim, mas ele quer pagar mensalmente, porque todos os meses ele tem uma entrada de dinheiro. Então a parcela é para esse cliente. Tá? Não que um lavoureiro não possa fazer parcelado, não é isso. Pode, não tem problema. A questão é que tu tem que entender de cada situação. Tem que ouvir realmente. Bom, exato. Tem que você ouvir, prestar atenção. Tá? Miguel, o que eu ia te perguntar mais, assim, o que tu pode deixar de mensagem para pessoas que queiram começar no universo do colchão, que talvez passaram por essa situação ou estão passando a situação que tu viveu, né, que era estar empregado em algum lugar e, de certa forma, estão aprisionados. O que tu deixaria de mensagem? Eu digo que a primeira coisa é tu ter aquela inconformidade e sempre querer melhorar, né? Uhum. Então eu sempre quis, eu digo, olha, não tô conforme. Foi bom na época. Foi Foi um bom. aprendizado, né? Exatamente, foi uma escola. Uma escola. Não deixou de ser uma escola, ali aprendi muita coisa. Uhum. E ter isso eu aprendi contigo também, né? Ter sempre uma meta clara, objetivo. Eu fazem 5 anos que eu aprendi, digo, final do ano eu quero estar com X valor ou ter alcançado tal coisa. Uhum. E graças a Deus, sempre quando chego no final do ano, digo, atingir aquilo, graças a Deus, já tenho a minha meta desse ano, eu já te falei ontem, eu comentei contigo. Sim. Já tenho a minha meta estabelecida, independente, eu vou fazer para chegar lá. Uhum. Então, às vezes a pessoa tem que acreditar, porque tem muitas pessoas que são frustradas e não têm sucesso, e tu comenta, às vezes até não é por maldade. Isso eu aprendi, eu digo, do interior, assim, não tem muita maldade, e às vezes as pessoas são maliciosas, né? Assim, eu não consegui, tu não vai conseguir. Isso é difícil. Isso é para os outros, a gente aprende muito, né? Isso não é para ti, isso é para os outros. Então, eu nunca dei muito ouvido para isso, então eu sempre acreditei em mim. Então, acredito em você,
né? Tem aquele espírito de inconformidade para sempre procurar melhorar no nosso universo, né? Eu me lembro quando estava começando, eu vim algumas vezes fazer um treinamento aqui, né? Aprender com massoterapeuta, com fisioterapeuta, né? Aprender, que nem eu estava comentando com a Eu cliente. aprendia mais sobre... o Miguel está querendo falar que é aprender sobre o corpo humano, sobre coluna, sobre Exato. hernia de disco, de papagaio, circulação. Aprender um pouco sobre o Conhe- universo do corpo humano. Exato. Então, peguei ali apostilas, né? Li bastante, Pesquisas. fiquei lendo várias vezes para entender o que eu estava fazendo, porque é de fundamental importância tu saber o que tu está vendendo. Uhum. E ontem mesmo, claro, hoje com a experiência que eu já tenho, eu digo, não sei tudo, ainda estou aprendendo e vou aprender muito mais. Conversando com uma senhora, ela disse, estou com uma dor no ciático. Eu digo, isso aí, o ciático é o maior nervo do corpo, ele passa nas vértebras na L4 e na L5, começa a comprimir e dá as dores no nervo ciático. Eu digo que se a senhora tivesse com uma dor no nervo femoral, que é o que passa na frente, seria L1, L2. E ela assim, olha, tu sabe mesmo. Eu digo, não, eu sou vendedor, mas eu sei que eu estou lhe falando. Por isso que hoje eu trabalho com colchão, porque eu sei que eu estou lhe vendendo. Não sou um vendedor que quero lhe vender para enfiar um produto a goela abaixo. Eu falei para ela, eu tive uma preparação. Então nós não temos vários vendedores que a gente não coloca vendedor só para vender, a gente coloca os vendedores para vender, mas para atender o cliente da melhor forma. Então estude, se prepare, né, Ótimo. para ter o resultado. Se não se preparar, não vai ter resultado. Não vai acabar se frustrando e desistir, isso não é para mim. Porque ela vai encontrar dificuldade, vai encontrar barreira e o cliente, e tal coisa. Ele vai gaguejar, não, vou ver, parei, vou ligar para alguém. Já não ali ela vai se perder. Então ela tem que ter certeza e saber o que ela está fazendo, né? Eu diria para ti que está começando, que quer começar no universo do colchão, primeiro de tudo você vai estudar sobre o produto, tá? Conhecimento do produto, tá? Como ele é construído, qual é o benefício que ele te traz, qual é a vantagem que você vai ter sobre, que o cliente vai ter sobre o uso do produto, que você vai ter que transmitir isso para o cliente, tá? Então, essa é a primeira fase, é criar o esqueleto de como você vai, tá? De como você vai apresentar esse produto. Como é que eu faço uma apresentação? Você cria aí a sua apresentação, escreve no papel, treina essa apresentação sobre o produto, tá? O que o Miguel falou é ter conhecimento. Depois disso, você vai ter conhecimento sobre saúde do corpo humano. O que é saúde do corpo humano? Conhecer um pouco mais sobre coluna. Vocês viram que o Miguel deu duas indicações aqui, quando tem problema no nervo ciático. É o maior nervo do corpo humano. Passa pelo L4 e L5, que provavelmente começa com uma ardência, vai ter problema de dor no nervo ciático, a pessoa acaba arrastando a perna, tem dor na perna, na coxa, no bumbum ali, né, que é onde passa esse nervo. Então isso é nervo ciático, o problema está onde? Na coluna. E isso aí até falei para ela, para essa cliente, uma coisa que o Xana falou, e eu lembrei de o que acontece, a pessoa começa com essa dor no ciático e ela começa a apoiar muito na outra perna. Isso. Aí o que acontece? Sobrecarrega Começa a cartilagem do joelho dar problema e muitas vezes exatamente no fêmur. Então, um problema vai gerando outro problema. Daí ela me olhou e disse, olha, guri, mas tu... Seria mais ou menos fazer uma analogia no carro. Tu começa a ter um problema no pivô de um carro, sobrecarrega o outro lado ou até mesmo a bucha da balança e assim vai indo cada vez com mais problemas. Se tu sobrecarrega uma perna, né, ou seja, tem problema numa perna, sobrecarrega a outra, começa a ter problema na outra, que é o desgaste da cartilagem, que seria da bucha da outra perna. Tá? Só para fazer uma analogia que o Miguel está falando. Então, vocês entender que você é conhecedor, você começa a ser a autoridade do universo do colchão, do bem-estar, você ser autoridade, tá, naquilo que você faz, tá? Eu sempre falo, nosso produto tem algumas terapias. Primeiro de tudo é a densidade progressiva independente,
que é o cerne do nosso produto, certo? Que é a tecnologia que a gente desenvolveu, melhorou ainda mais por membranas impermeáveis, tá? Que é as terapias do magnetismo, infravermelho, MHR, massageadora quântica, perfilado tratado, tudo isso são tecnologias que são os aditivos do nosso produto, tá? Então, conhecer o quê? Primeiro, o produto, depois o que ele transforma na vida da pessoa. E para a transformação da vida da pessoa é você entender um pouco do corpo humano. Entender o que o colchão pode atender enquanto você dorme. A melhora do sono, um sono mais reparador. Por quê? Porque tu está num ambiente mais confortável, deixa a tua musculatura mais confortável. É diferente, assim, ó, quando a gente fala, você precisa de um colchão confortável, não é bem assim. A gente precisa deixar a nossa estrutura do nosso corpo humano confortável. E muitas vezes um colchão confortável demais não deixa a nossa estrutura muscular confortável. É isso, só para vocês entenderem, tá? Outra coisa, eu estou confortável se eu não sinto dor. Se tu compra um colchão confortável, dorme nele e levanta com dor, esse colchão não está te deixando confortável. Olha a diferença que tem que entender isso. Outra coisa, a gente precisa entender qual é os benefícios, tá? Quais as vantagens que o magnetismo vai trazer, o infravermelho vai trazer para o corpo humano, onde é que ele atua, certo? Então, você que vai começar no universo do colchão, você cria a tua estrutura de venda, certo? Treina essa estrutura de venda, essa apresentação, tá? E coloca ali nessa apresentação o entendimento do corpo humano. Como assim? A densidade progressiva atende isso, o magnetismo atende isso, certo? Daí tem que conhecer o que o magnetismo faz para o corpo humano. Ativa a circulação, aí tu estuda sobre a circulação, certo? O densidade progressiva alinha a coluna, então tu tem que entender sobre a coluna, tá? Nós temos um feixe muscular, nós temos vértebra, nós temos disco intervertebral, certo? Como é que ele atende essa densidade progressiva? Atende o meu disco intervertebral, como é que ele atende a minha coluna, as minhas vértebras, como é que atende a minha musculatura, certo? A altura do travesseiro atende minha coluna cervical, a camada confortável, como é que atende o afundamento ou como é que atende a absorção do quadril, certo? Tem que entender isso, tem que entender o corpo humano, tá? O infravermelho, o que ele atende? O nosso corpo é constituído de água, 70% é líquido. Ele quebra essas moléculas de líquido em partes menores, o sangue consegue penetrar e eliminar toxinas. Então o infravermelho tem o poder disso. Então tem que falar sobre, entender o metabolismo do corpo humano. Então você que vai iniciar o universo do colchão, são duas coisas. Primeiro, eu diria o seguinte: você cria a estrutura de apresentação sobre o produto. Característica, benefício e vantagem. Depois você estuda o que ele atende no nosso corpo humano. Ou seja, como que ele atende a coluna. Aí tu estuda sobre coluna. E assim vai indo, tá? Aí você vai conseguir transmitir para o teu cliente com muito mais facilidade. Aquilo que o Miguel falou. Aí a cliente vai dizer assim, mas tu é médico. Mas pô, tu entende realmente. Exato, vários clientes. Já tanto para ti, para mim, né, para vários colegas, assim, mas tu é médico. Eu não sou médico, mas a gente tem palestra com vários. E a gente procura sempre estar estudando e aprendendo constantemente, né? Tanto uma visita que eu fiz me marcou bastante. Eu fui vender para um senhor e eles estavam sentados, o casal, e a filha estava atrás deles com um telefone na mão. E tudo que eu falava, ela pesquisava aqui e cutucava o pai. E eu não vi, eu cuidando, eu não via ela. Chegou na hora, seu Joelson ali, para o pessoal que está nos assistindo aí, eu digo, é assim, tudo isso aqui. Eu dei o valor, ele não, vamos fechar. Entreguei para ele, e aí ele assim, vou te dizer, a minha filha estava ali, tudo que tu falava, ela pesquisava no celular, confirmava que a informação que tu deu estava correta, que era o que eu estava procurando, precisando,
E ela me cutucava, disse, ó, vou te dar os parabéns. Tu sabe o que tu tá fazendo. Eu digo, não, a gente tá sempre estudando, sempre buscando estudar mais, né? cada vez mais. Mais informações. Porque dúvidas sempre vão surgir, né? Com certeza, às vezes tem uma pessoa que faz uma pergunta que nunca ninguém fez. Uhum. Então, eu também sou humilde para dizer assim, olha, isso aqui eu não sei, mas eu vou pesquisar. Foi muito boa essa pergunta, que a gente só melhora, só cresce, né? Quando alguém É maravilhoso quando o cara faz uma pergunta que a gente não sabe, né? vai ter que fazer crescer. Porque eu prefiro até perder uma venda, se for o caso, né? Mas eu vou aprender para nunca mais não deixar uma informação sem dar, né? Mas enfim, não é por causa de uma informação que tá... E outra coisa, eu quero Exato. deixar claro o seguinte, tá? Que no universo que a gente conhece sobre o corpo humano, sobre o colchão, o que ele atende, eu diria que hoje está muito difícil vir uma pergunta que fuja daquilo que a gente conhece realmente do universo do colchão, tá? Por exemplo, dar um exemplo bem claro, há muito pouco tempo atrás, não se falava, há muito pouco tempo atrás, que quer dizer 10 anos, 15 anos talvez, né? Que é pouco tempo, né? A gente não ouvia falar sobre fibromialgia. A gente teve que aprender sobre essa doença que afeta muita gente, certo? Então a gente tem que entender o que o nosso produto pode ajudar, em que momento e tudo mais, né? Porque é uma doença. Nossa, hoje tem outras doenças. Eu digo assim, a síndrome da mente acelerada, né? Talvez você nunca ouviu falar, mas tipo assim, a insônia é aquele dia que você deita e não consegue dormir. Mas a síndrome da mente acelerada é você fica a noite inteira, o dia todo, pensando para o próximo passo que você vai dar, próximo dia que vai acontecer. Teu cérebro não para, ele não descansa. Então tem que parar, tem que dar uma boa qualidade de sono. Por isso da massagem, por isso disso. E aí que vai entrando as fisiotecnologias do nosso produto, certo? E eu diria o seguinte, o nosso produto hoje, tá? Eu não quero dizer que ele é o melhor, né? Mas se ele não é o melhor, ele é um dos melhores do país em termos de tecnologia, de construção de produto. Não há outro no mercado que tenha uma construção. E quando eu falo de construção, é a criação dele, é a montagem desse produto, certo? Como o nosso, não há outro, certo? E eu diria assim, que a seleção dos materiais do nosso produto, e qual é a seleção? Desde o tecido, desde da espuma, a matéria-prima que é construído, também é um dos melhores, se não o melhor do universo da espumação, de construção de produto, tá? Não tem outro. Não é querendo falar. Por que eu falo isso? Porque eu estou 25 anos no mercado. O Miguel viu a evolução, faz 11, viu a evolução do produto de ano a ano até nós encaminhar a patente requerida sobre o produto. Então, é um universo que a gente começou a dominar, conhecer cada vez mais, porque a gente quer levar o quê? Levar saúde, bem-estar, qualidade de vida, durabilidade do produto, um produto consciente, bem construído, tá? A gente quer ser o melhor produto no universo do colchão. Tá? No universo do sono, no universo do quarto. Por quê? Porque a gente entende que o cliente, querendo ou não querendo, ele passa 1/3 da sua vida sobre ele e ele tem que ter um produto que vai atender a necessidade. Então, com isso, Miguel, eu quero dizer assim, ó, quero te parabenizar, né, pelo esse período de trabalho que tu tá com a gente, né, levando saúde e bem-estar para as pessoas dos mais longínquos rincões, né? É verdade. Rincões do nosso estado e do Brasil todo. Já vendeu em Santa Catarina também, né, Miguel? Eu vendi até no exterior. Já até no exterior, vendeu lá no Uruguai, né? Já vendeu até lá no exterior. Então, o importante é o quê? É a gente levar isso para pessoas. O nosso negócio, entende uma coisa aqui, ó. O nosso negócio não é o colchão. O nosso negócio é atender pessoas que façam toda a diferença. Nosso negócio são pessoas.
as pessoas que vendem, as pessoas que usam, as pessoas que vão ser indicadas. Este é o nosso negócio, tá? O dia que você, vendedor, seja de qual for a tua área, você entender que o teu negócio é pessoas e não é o produto, você vai prosperar muito mais. A gente precisa desse produto para ganhar dinheiro. Mas se não existisse o tomador de chimarrão, uma pessoa, isso aqui não seria vendido. O colchão é um produto, mas se essa pessoa não tiver um bem-estar, uma qualidade de vida, não faz sentido ela usar um produto. Certo? Então entenda só isso. Tudo que você faz tem um sentido só. É pessoas. As pessoas precisam ter melhor qualidade de vida. Quando tu interiorizar isso, tá? E a pessoa sentir isso de você, você vai prosperar. Desde o uso de um tênis, desde um uso de uma pulseira, de um colchão, de um travesseiro, desde a compra de um carro, tá? Porque o vendedor tem que entender que ele não vende carro. Ele vende um bem-estar para a pessoa de levar e trazer com segurança. É isso que vai fazer a diferença. Quando o vendedor vende produtos de beleza, ele não vende um produto de beleza. Ele vende o quê? Ele vende uma pele saudável, ele vende um bem-estar geral para a pessoa. É isso. Então ele não vende produto. Nós temos que ter um produto, senão não sai à venda. Mas a gente vende pessoas. Certo? Então entenda isso. O dia que tu interiorizar isso, você vai entender que vai fazer sentido a venda para você. Tá bom? Miguel, parabéns mais uma vez. É um prazer ter você aqui. O Miguel quase nunca, né? É raro ele estar aqui. Uma vez, duas no ano, né? Um pouquinho mais, eu acho. 3? Acho umas 4. Né? 4 vezes no ano. Então não é tão raro, né? Então o Miguel está aqui com a gente, batendo um papo aqui no nosso o estúdio da Fisiosono, né? E a gente... Mas ele está sempre presente, quase sempre, é isso sim, está quase sempre presente no nosso bate-papo da segunda-feira de manhã. Assim como o Joelso está lá em Minas agora, tá nos vendo. Foi meu colega. Que joia. Da Nipo, né? A gente não se conheceu, porque era bastante gente, né? Mas foi para mim uma alegria ter o Joelson voltar à atividade, né? Com quase 70 anos de idade, né? Ah, fantástico. E aí, ou um pouco mais, não lembro, 70 aí? 7, 8. Mas tá aqui um guri. Tá aqui um guri. Então, o importante, olha só, não tem idade. Não tem idade. O universo... Não tem idade para ser feliz, não. Hein, Rogério? Oi? Não tem idade para ser feliz, não. É, legal, isso aí. Que joia. Ou seja, se manter ativo é estar feliz. E se manter ativo é poder estar com pessoas prosperando, ganhando dinheiro. Isso é legal, isso é bacana, tá? Parabéns aí, Joelson. Seu Joelson, vou lhe dizer, prazer em conhecê-lo e o senhor já é uma inspiração. Então, Tá. fico feliz também de conhecer, né, mais um gaúcho. E estamos aqui em Minas, né? Dia que você vier por aqui, meu endereço está aí com o Rogério, né? Muito obrigado. Tá bom? Maravilha. O senhor igualmente, senhora. Eu também quero te conhecer, né, pessoalmente. O senhor uma hora baixar para cá, quiser ir na fronteira lá, será bem-vindo. Então, deixa eu dar um pitacozinho aí no que eu ouvi e gostei. Fica à Sim. vontade. É sobre nós, vendedores, na frente do cliente. Eu entendi que vocês dois aí, a gente tem que ter pelo menos, na minha opinião, pelo menos 70% de conhecimento sobre a saúde humana, os problemas humanos, e 30% de vendedor. É isso aí, é isso aí. Olha só, a gente tem uma métrica que a gente diz assim, ó, a gente divide a nossa apresentação em algumas etapas, tá? O nosso negócio
da venda em algumas etapas. Primeiro é abordagem e marcação de visita. Depois é apresentação. Depois é fechamento. Depois é entrega e pós-venda. Então, vamos dizer assim que para nós fazer uma divisão seriam 4 etapas. Ela pode ser mais, né? Tipo micro etapas, tipo, eu só abordo depois, eu só marco, são 2 etapas. Mas eu costumo dizer que abordagem e marcação é uma etapa só, tá? Eu diria que 50% da minha venda está na abordagem e marcação de visita. A minha venda está aí, 50% da minha venda. Mas eu preciso fazer essa marcação bem feita 100% dela. Não adianta eu fazer meia boca. Sem dúvida. Aí eu digo que a minha apresentação para apresentar o negócio, para fazer a venda, ela é 15% da minha venda. Mas eu preciso fazer 100% bem feita a minha apresentação. Não adianta eu fazer 50% bem apresentada. Fazer 50% apresentado. Meia boca. Tu entende? Ela significa 15% do meu fechamento de negócio. Mas eu preciso fazer esses 15% 100% bem feito. Certo? Então, Cada situação dessa tem que ter o 100%. 100%. Isso aí. Agora eu diria o seguinte, ter entendimento do corpo humano, certo? Ter um entendimento sobre o que o produto proporciona para o cidadão, você tem que ter esse conhecimento num todo. Porque em algum momento você tem que transmitir isso para o teu cliente na apresentação. E tu tem que estar preparado porque alguém vai te perguntar o que ele faz, mas por que disso, por que aquilo, barará. Tu não precisa conhecer tudo sobre o corpo humano e falar, ficar 3, 5 horas lá na frente do cliente. Não, ele nem quer isso, tu nem pode fazer isso. Certo? Mas tu precisa conhecer para transmitir o mais rápido possível e estar preparado para um questionamento de um cliente. Certo? Como se fosse uma consultoria, né? Isso aí, isso aí. E então assim, ó, a arte da venda está em encantar o cliente. A arte da venda está em você transmitir para o cliente. A arte da venda está em você fechar o negócio, levar isso para o cliente. A arte da venda está no teu pós-venda. E isso é a arte da venda. Certo? Então assim, não se atenha a outra coisa. Onde é que a gente aprende mais? Com o cliente. Com o cliente. Então não fique dentro de casa estudando o dia inteiro. É importante, sim, se não tem cliente vai estudar, não tem problema. Mas vai lá no campo acertar e errar. É isso, de certo? fundamental importância. Ou seja, se você for um atirador de sniper e tu ficar o dia inteiro lendo sobre como é que tu vai fazer a mira, qual é o vento, não sei o que, e tu sair lá para dar um tiro para acertar no alvo, pode ser que tu não acerte, porque você não treinou no campo de batalha. Então você precisa sim saber que lado é o vento, velocidade do vento, qual é a distância, como é que você vai preparar a tua arma para depois você atirar. Então, só que daí para você atirar, você vai lá e vai dar um tiro. Aí você vai entender que não foi o suficiente só ter lido na teoria. Vai ter que botar na prática essa tua alça de mira, vai ter que atirar uma vez, perceber que o vento muitas vezes aqui onde eu estou em relação ao meio do trajeto dessa bala vai ser diferente. Então você vai ter que ser um atirador de elite. E esse atirador de elite passa por treinar, né? além de ter os ajustes, ter o conhecimento, tem que treinar na prática. E na prática é lá na frente do cliente, lá onde você vai errar e acertar, certo? Teria 50% de cada lado, né? É isso aí, isso aí. Mas pratique na hora do cliente 100% bem feito em cada etapa. Tá? Facilita bastante chegar na hora do fechamento. Né? Isso aí. Então... E também passa pelo processo de ensinar outro, né? Isso. Quando você está ensinando alguém... Isso é muito mais fantástico, tá? Ou seja, ainda ensinar, né? No momento que você captar uma pessoa e ensinar ela a atirar, ensinar, você aprende muito mais. Ou seja, quando tu transmite para outra pessoa, para você ser o replicador disso,
é muito mais aprendizado. Você vai descobrir coisas que você nunca falou, mas você vai falar para esse cara aí fazer, e aí tu começa. E eu cresci muito nesse sentido. O dia que eu comecei a ensinar pessoas, eu me transformei num cara ainda melhor na arte da venda. Certo? Com Tá? certeza. Rogério, uma outra coisa também, vai, assim, para o Miguel. Sim. Miguel, quando eu iniciei no ramo de colchão, em 1999, eu vou te ser honesto, meu amigo. Eu recebi da pessoa que seria meu chefe lá, vamos dizer assim, Distribuidor. Sim. duas folhas de papel ofício falando sobre colchão magnético. Sim. Duas folhas. Aí eu peguei aquilo, ele assim, aí ele virou para mim e falou, estude isso com muita dedicação, porque por aí você vai ganhar dinheiro com o colchão. Aí eu peguei, mas eu achei pouca coisa para me dizer por quê. Aí eu falei, bom, eu estou recebendo isso aqui, quem está me passando, claro que ele sabe o que ele está falando, ele deve saber o que ele está falando. Claro. Então, eu tenho mais é que ficar quieto, enfiar a viola no saco e pronto, e sair Para o campo de batalha. Pois é. E aí foi aquele tiquinho de informação, já dava para a gente fazer alguma coisa. Né? E graças a Deus eu fiz muito. Sim. Né? Muito. Eu me dediquei a fundo. Eu adoro venda. Para mim, é a melhor profissão. Respeito o médico, advogado, dentista, qualquer um. Sim. Né? Por quê? Porque além de ser gostoso, você conversar com pessoas, fazer amizade, você ainda ganha dinheiro. Claro, é bem o que eu penso. E eu vou te dizer mais uma coisa aí. Na minha opinião, só tem um tipo de venda que ganha mais do que colchão. Quer saber qual? Que é. A pessoa que vende casa, apartamento, fazenda, sítio, né? Porque o dinheiro de cada negócio desse, de cada transação dessa, é um volume muito grande. Muito maior do que o Deixa eu só te falar, Universo. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu vou tirar isso da tua cabeça agora. Tá? Olha só. 15 dias atrás, eu estou vendendo o meu apartamento, tá? E aí eu coloquei o meu apartamento numa imobiliária. Tá? Você vai entender que isso não é verdade. E não é mesmo, tá? Eu entendo que quando um corretor vende um imóvel, certo? Ele tem lá 6% de comissão. Isso. Certo? A Universo de R$1 milhão é 60 mil, é bastante comissão. Certo? Certo, é bastante. Olha só. Ou você é o corretor único e exclusivo dessa imobiliária, ou você é ou você é um corretor de uma imobiliária. Aí você não ganha 6%. Porque alguém agenciou, já ganha 3%. Aí você fica com 3%. Muitas vezes, 2 é da imobiliária, 2 é do agenciador e 2 é do vendedor. Tá? Então, isso é folclórico. Vou dizer o seguinte, e sabe quantos imóveis um corretor vende na média no Brasil? Na média, porque não vá pensar que um corretor vende X imóveis todos os meses. Tá? Um corretor vende na média 2,3 imóveis por ano. Por ano. Tá? Porque existe sim vendedores que se destacam no universo do colchão? Sim. No universo do carro? Sim. Que tem vendedor que vende 5 carros e tem vendedor que vende 15 carros. Tem corretores que vão vender 5 imóveis, 10 imóveis? Sim. Mas vai ter que vai vender 2,3 no ano. Certo? Então isso não é verdade. Não existe nada que mais dê dinheiro com mais liberdade,
com um dinheiro mais rápido como o universo do colchão. Não existe outra coisa. Tá? Na minha opinião, eu concordo com você. Essa informação aí eu não tinha. Muito obrigado. E aí essa informação eu também não tinha. E eu não estou te dizendo aqui, eu ouvi isso de um corretor. Entendeu? Vou pedir para mim me intrometer. Seu Joel, você viu que eu falei ali, eu digo, recebi ofertas de emprego, eu recebi várias. Eu falei que recebi meu primeiro patrão, eu trabalhei no imobiliário, eu fiz o curso de corretor de imóveis. Comentei com o Rogério. E ele me chamou lá, só eu e ele. Até nem tinha comentado. Comentei com a minha esposa só. E eu digo, não sei o que ele quer, depende de quer trocar o colchão dele, porque eu já tinha um colchão com 10 anos que eu vendi para ele. Ele, cansei dos meus corretores, e ele assim, eu quero que tu venha trabalhar comigo. Que tu vai fazer o que eu te pedi, eu sei que tu vai fazer. Então é desse jeito, tu vai trabalhar desse jeito. E tu vai ganhar a porcentagem das casas que ele alugava lá, um X lá. Porcentagem de corretor de aluguel e de venda. E sobre as vendas. E ele, não sei quanto que tu ganha, dizia ele me falou assim, né? Eu digo, vou te dizer assim, não tem uma média. Eu digo, esse mês eu ganhei X, falei pra ele. E ele disse, não, eu vou estudar e vou ter que fazer uma proposta. Eu digo, tá bem. Mas já falei pra ele ele não querer me fazer proposta. Porque hoje eu tenho liberdade de buscar meus filhos na escola, quando eu tô na minha cidade, entendeu? Eu faço o meu trabalho e ainda giro em volta da minha família. Resumindo, faz 3 semanas que eu falei com ele, ele me chamou, fui lá atender ele, porque uma pessoa que eu tenho um carinho também muito grande, fui por respeito, né, ele, mas eu fui fazendo pra mim, eu não queria aceitar mesmo, né, e ele até agora não me fez a proposta, acho que ele nem vai me fazer, mas se ele me fizer, eu não ia sem querer. te cortar, vai lá no teu raciocínio. Vai lá no teu raciocínio então, Gelson, a respeito do colchão ganhar dinheiro, daí tu falou corretor, vai lá. Não, porque, Rogério, com toda certeza e convicção muito, eu já vendi várias coisas, certo? Várias coisas. E eu digo isso sem medo nenhum de errar. E até me emociono. O cabelo do braço aqui levantou. Eu nunca ganhei dinheiro igual ganhei com colchão. Eu ganhei com colchão. Então, tentei depois fazer algumas outras coisas, mas eu chegava, entrava e saía. Eu entrava e saía. Eu falei, puxa vida. E o que acontece? Mas por quê? Por causa dos tempos, dos anos de colchão, por causa das vitórias que eu tinha. Puxa vida, eu estou ganhando essa comissão, no colchão eu ganho isso muito mais, certo? E para fazer o certo e para fazer o errado, o tempo é um só, meu amigo. Exatamente. Mas, Joelson, deixa eu só te falar uma coisa. Sabe por que a gente ganha tanto dinheiro? Não é que a gente ganha tanto dinheiro, a gente ganha dinheiro, a gente faz o dinheiro no universo do colchão, sabe por quê? Porque a gente não vende colchão. Bota isso na tua cabeça. A gente vende saúde para as pessoas. Olha só. Eu estou falando com você, né? Isso. Olha só. Eu já vendi consórcio. Eu já vendi consórcio lá no início, antes de começar no universo do colchão. Tu entendeu? Hoje tem gente que vende consórcio, que vive a vida. Tá tudo certo. Que alguns prosperam e muitos batem palma. Essa é a realidade. O universo do colchão não é diferente. Muitos ganham muito dinheiro e muitos vão bater palma. Tá tudo certo. Só que é o seguinte, se você se dedicar poucas horas por dia para fazer um valor considerável para você viver, vive muito bem e sobra muito bem dinheiro. Essa é a realidade. Tá? Você tem uma meta e cumpre ela, pronto, acabou. Eu diria que o senhor não tem que ter meta, o senhor tem que ter um teto, tá? Senão a gente só vai até a meta, a gente tem que ter um teto. Esse teto ele tem que ser inalcançável para você buscar esse teto. Porque meta, eu posso dizer que a tua meta é 10 colchões, mas tu pode fazer 50. Pode. Tá? Quando o Miguel falou aqui da meta dele, eu sempre penso o seguinte, eu vou dar outra dica simples e fácil de entender. Você tem que ter uma meta a curto prazo, a médio e a longo prazo. Tá?
Quando eu falo médio prazo, quando ele fala em um ano, é um médio prazo. Eu até diria que é médio para curto prazo. Entendeu? Por quê? Porque não adianta olhar, eu quero fazer 100 mil no mês. Tá? Não, tu pode fazer. Não vou dizer que não pode. Mas são poucos ou raros os casos que vão fazer 100 mil no mês. E outra coisa, tu não vai fazer todos os meses. Às vezes tu pode ter energia para fazer um mês, 2 talvez tu não consiga fazer. Então coloque a tua meta mensal e a tua meta anual. E coloca a tua meta daqui 5 anos. O que eu quero ter? Aí eu nem diria que mais é uma meta, ela é quase ela é um propósito. O meu propósito daqui 5 anos é construir uma casa. O meu propósito é construir uma casa na praia. O meu propósito é comprar uma BMW. Sei lá, qualquer coisa maior. Isso é um propósito. A meta maior seria quase que um propósito. Então, Dá a volta ao mundo também, né? oi? Dá a volta ao mundo. Dá a volta ao mundo. Então, o que acontece? Curto, que é o hoje. Hoje, minha meta é fazer 10 contatos, fazer uma venda. Esse é o curto, é o micro resultado que tu vai ter de uma meta diária. Meta semanal, meta mensal é curtíssimo prazo. Médio prazo é 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. Longo prazo é 5 anos. Há quem diz que o médio prazo é 10 e o longo prazo é 25 anos, tá? Eu prefiro trabalhar no curto, no médio de curto 1 mês, médio 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e o longo 5 anos. Porque tu renova esses curtos, médios e longos prazos no decorrer de 25 anos, certo? Então pensa o seguinte, coloca tua meta diária. E quando eu falo essa média, essa meta, não é para tu ir só até a meta, é para tu ir para o teto. A meta é, eu tenho que fazer 5 contatos. Fiz hoje, só agora na semana eu não vou mais fazer nada. Não, se tu fez 5 hoje, que foi satisfatório, amanhã faça mais 5. Daí tu não tá mais na meta, tu passou, tu já tá no teto, tá buscando o teto. Certo? Tu fez o resultado do mês. Tu botou uma meta de vender 10 colchões e vendeu na primeira semana, agora eu vou ficar em casa. Não, faça uma gordura, faça a poupança pro mês, pro ano, tu entendeu? Então, não use como meta, por isso que a meta ela é boa para você correr atrás, mas não pare na meta, busque o teto. Porque sem meta também não adianta nada. Não adianta de nada, exatamente. Então, a meta, mas que não pare na meta. Eu fiz a meta numa semana, vou parar agora o mês inteiro. Não, fez a meta, agora então tu vai buscar um teto. O que eu vou fazer de gordura daqui em 3 semanas? Tu entendeu? Tá, gente? Miguel, mais uma vez, muitíssimo obrigado Eu que agradeço. pelo apoio aqui. Um abraço aí pro nosso amigo Joel, se quem não está nos assistindo, tá? Fabrício também. Outro para vocês aí. Tá? E deixar aí para vocês que estão nos assistindo, que curtam aí, compartilhem e quando quiser saber mais alguma informação a respeito do produto, a respeito de como como eu posso começar nesse universo do colchão, nos chame aí que a gente vai entrar em contato ou pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, que a gente possa iniciar um trabalho para a gente prosperar junto, tá? Forte abraço a todos e uma boa semana. Ó, Tchau.